Na sequência, gostaria de chamar Fernanda Alves de Santana, licenciada em Química, mestre em Química, doutora em Química e coordenadora geral de pós-graduação do IFE Baiano. Tem gente grande aqui hoje, né? Sejam bem-vindas, né? Vocês estão com a oportunidade para fazer as suas apresentações. E no final abriremos para as perguntas. Aqui, eu sou desastrada. Vai? Tranquilo. Boa tarde a todos os presentes, né? Queríamos agradecer a oportunidade também de falarmos aqui. É sempre uma grande alegria e satisfação a gente falar sobre temas que a gente pensa, a gente debate e a gente acaba virando também referência para algumas pessoas. E o tema Mulheres na Ciência é um dos temas que vocês têm visto aí discutido nos últimos anos, né? Um dos temas que sempre está em voga, até por causa da questão do desenvolvimento sustentável da Unesco e essa questão da igualdade de gênero. Então eu sempre brinco, né, que as mulheres por muito tempo na ciência elas foram recanteadas, né? Tanto que saiu o filme, né, da matemática, da física, da questão da construção lá na NASA, né? Que puderam participar do processo. Que é uma história que muita gente não sabia. Então virou um filme, virou sucesso, porque se a gente for analisar aí no processo, né, da ciência, eu nem perguntei se você queria falar antes de eu começar. Se a gente for analisar nesse processo de ciência, né, esse processo de desenvolvimento, de inovação, de lançamento, a gente sempre vai encontrar perfis de desenvolvimento da ciência ligado ao homem. É como se a mulher naquela época ela não tinha espaço, ela não tinha vez. Passa para mim, por favor. E aí a gente vai ver que desde a antiguidade a gente tinha a presença feminina. O problema é que a figura feminina no desenvolvimento da ciência ela foi silenciada durante os anos. Exatamente porque a gente ainda vive numa sociedade que tem esse perfil. Então muitas descobertas, muitas inovações que a gente tem, que a gente utiliza hoje, foram oriundas de mentes femininas. Mas que, de acordo com o preconceito que ainda existe, elas eram recanteadas e sempre dadas aos homens. Então a gente tem como a Miriam Pita e a Ganice, né, que foram uma das pioneiras na época ainda no Egito. Então, quando a gente vai estudar a história antiga, a gente quase não vê nomes femininos. Sempre eram as pitonisas, era sempre recanteada o papel da mulher, aquela coisa da magia, da intuição, nada muito concreto. Né? Então, assim, a mulher não tinha capacidade de criar algo vinculado à ciência. Na Idade Média, a gente tem o Bergaz que desafiaram os estereótipos da época e ela contribui para a medicina e a ciência. Então a gente já começa um espaçozinho aí na Idade Média, mas ainda a gente vai lembrar das caças bruxas. Que na verdade o problema das caças bruxas muitas vezes eram as mulheres que estudavam, que liam livros, que escreviam, que desenvolviam pesquisa, mas que não eram vistas na sociedade. Então a mulher tinha que continuar presa dentro de casa, né? E não podia se desenvolver. No século XIX e XX aí já tem Marie Curie, que todo mundo conhece, né? Curie, da química, do desenvolvimento lá, Rosalind Franklin e alguns outros cientistas são o que a gente chama de pioneiras desbravadoras. Elas conseguiram desenvolver, conseguiram se colocar e as suas pesquisas foram ganharam destaque. Não tinha mais como esconder, né? Tinha que se dar a visibilidade que realmente elas precisavam. Passa para mim, por favor. Então aqui, atualmente, né, o cenário nós temos de academia, né, dentro de pesquisa, desenvolvimento, a gente tem 58% dos graduados em educação superior são mulheres. Vocês viram o resultado de último censo, se não viram, procurem olhar. O Brasil hoje é um país extremamente feminino, só que financeiramente a mulher não tem tanto destaque. Então há um problema. Alguma coisa aí não está batendo.
53% das graduadas em doutorado, né? Então, quem faz doutorado no Brasil hoje, né? Não no Brasil, a Iberoamérica, nós temos 53% desse público são mulheres. 32% estão na área de engenharia e 20% em carreiras de TI. Essas duas áreas, hoje, você já deve ter ouvido o termo STEAM, né? O pessoal usa muito esse termo STEAM, trazendo a questão da matemática, estatística, tecnologia de informação, né? A abreviatura dessas áreas em inglês. Nós temos poucas mulheres nas áreas que a gente chama de ciências duras. Engenharias, tecnologias, matemática, física. A gente tem um público feminino muito limitado nisso. E se a gente acompanhar o desenvolvimento do mundo, são áreas que são extremamente importantes, a gente vai ter muita proporção, muita empregabilidade no futuro. Mas, se a maior parte da população são mulheres e a menor parte, né, dentro desse grupo de mulheres, a gente precisa trazer as meninas para essa área. Então, existe um movimento mundial de estímulo, de incentivo, vários programas, vários editais. Tem empresas externas, né, do exterior patrocinando alguns tipos de pesquisas no Brasil com esse perfil, trazendo mais o perfil feminino para dentro desses tipos de área. Recentemente o governo lançou Qualifica Mais Energia, que é uma área para cursos voltado para energia voltaica. E uma das obrigatoriedades do edital é que tinha que ter uma proporção com o público feminino. Então, a gente está vendo que existe essa mobilização para a gente poder mudar essa realidade. E quando a gente vai para a pesquisa e desenvolvimento, a gente tem 44% das pesquisadoras, um número um tanto quanto preocupante, já que 53% são doutorandas. Aonde essas pessoas estão depois que terminam seus doutorados? Menos de 40% estão pesquisando TIC e ciências agrícolas. Então, por quê? Aonde é que estão? Onde é que o povo feminino está indo, já que elas são a maioria nas universidades? Então, existe uma questão, elas conseguem alcançar o ensino superior, se desenvolvem, mas depois disso a carreira acadêmica, né, ela se perde no caminho. Que aí a Fernanda vai explicar lá na frente para vocês. Passa para mim, por favor. E aí aqui são as áreas que as mulheres, né, no Brasil, e aí a gente está contando, Fernanda, você vai estar muito só na área de medicina, saúde. Mas é porque nas outras áreas o número da mulher diminui. É muito comum a gente ver mais mulheres na área de saúde do que nas áreas de exatas. Curso de enfermagem, a parte são mulheres. Curso de fisioterapia, uma grande parte da parcela desse público são mulheres. Então, essa característica, o curso de farmácia, você vai ter muito mais mulheres. Se você pegar um curso de engenharia civil, um curso de mecatrônica, um curso de tecnologia, você vai ter um público feminino menor. Se você analisar desenvolvedores de software, essa área da tecnologia mesmo, você vai ter um público feminino menor. Está mudando, graças a Deus, mas a gente ainda está nessa limitação. Aqui a gente só trouxe alguns nomes, né, de algumas mulheres que têm uma grande representatividade na área da pesquisa, né, da ciência como um todo, que muitas são conhecidas, mas muitas ainda não. Então, a gente tem Emily du Châtelet, que é responsável pela tradução francesa do livro de Isaac Newton. Então, mas por quê? Qual a importância? Fazer a tradução do livro de Isaac Newton, né, de Isaac para uma tradução para popularizar aquele conhecimento feito por uma mulher naquela época, é uma revolução. A gente tem que estar sempre se contextualizando. Em que época foi isso? Qual era o perfil da sociedade? O que era permitido à mulher naquela época? A gente tem a Marie, né, que foi a primeira mulher a descobrir um cometa, mas que quem deu crédito foi seu marido. Então isso era muito comum na Idade Média, início do século XIX. As mulheres tinham processo, pensavam, criavam, mas não podia se dar um crédito para elas. Aí tem Marie Curie, que fez a radioatividade, né? Foi a primeira a ganhar 2 prêmios Nobel em diferentes modalidades. Por um tempo eu achei que o prêmio Nobel era... Por que ganha isso?
Só que hoje você estudando e entendendo a importância desse tipo de prêmio e a representatividade disso para a sociedade é importante, principalmente quando mulheres se destacam nesse projeto de pesquisa e de contextualização de desenvolvimento para a sociedade. A gente tem a Florence Henry, que foi a primeira mulher a ganhar uma cadeira na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, pelo trabalho dela em sistema linfático e imunológico. Passa por mim, por favor. Aí tem Rosalind Franklin, né, que foi a questão da estrutura do DNA. A Shen Sion, que traz a questão da violação da paridade da física. Se você for estudar as mulheres na física, na matemática, a gente vai ter que encontrar várias pesquisadoras de renome com desenvolvimento de trabalhos importantíssimos para a sociedade atual. Só que geralmente a gente sempre liga a que está ligado mais à saúde, desenvolvimento de alguma coisa, uma vacina, um tipo de exame. Por quê? Porque sempre associou esse perfil do cuidar para o perfil feminino. Então a gente tem a Catarina Johnson, que foi uma matemática afro, que foi aquela que eu falei do filme, é uma das, né, que estava lá e que estudou e ajudou o projeto de chegar da bola. Gertrude Bellier, né, que foi a vencedora do Nobel em 88, porque a questão dos medicamentos para amenizar sintomas de leucemia, herpes e HIV. Aqui nós vamos ter alguns nomes de cientistas brasileiras que foram desenvolvidos na Covid 2019. A mais conhecida é a Jaqueline Góes de Jesus, mas junto com Jaqueline a gente tem Sabrina, né, que foi ela que era a líder do grupo que Jaqueline participava. Tem a Margarete Dalcon, que ela é uma pneumologista renomada, e ela atuou muito na pandemia, com o conhecimento que ela tinha sobre pneumologia. E a Melanie Fontes, que é uma jovem pesquisadora, e ela criou uma rede na época da Covid, onde ela interligava vários cientistas com conhecimentos em áreas que eram necessárias, mas estavam separadas, para poder acelerar o processo da criação da vacina e desenvolver, né, metodologias de cuidado. Passa, por favor. Aqui a gente tem algumas cientistas brasileiras atuais. Né? Aqui só não tem, acho que 6, acho que só botou 6, mas tem mais de 30. Nós temos a Anitta Canavo Benite, que ela trabalha com a questão de pesquisa em educação química e inclusão da Universidade Federal de Goiás, né? Na química de bioinorgânico medicinal. Tem a Débora Diniz, que é antropóloga, né? É autora do livro Zika, o Sertão Nordestino na Ameaça Global. Então, ela trabalha muito com bioética, direitos humanos e gêneros. A Débora Menezes, que foi eleita a presidente da Sociedade Brasileira de Física, é a primeira mulher a assumir esse cargo. Desde a época que ela foi criada, né, suas pesquisas envolvem área de física de átomo, interface entre a física nuclear de baixas energias e a física de partículas, que é uma da parte da física hoje mais moderna, né, a parte de física mais moderna, mais detalhada. Ela é uma das pioneiras aí. Tem a Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher negra que tem doutorado em física e também a primeira mulher negra a lecionar no ITA, né, no Instituto de Tecnologia que a gente tem da Aeronáutica. O ano naquela época era muito restrito o acesso ao ITA e muito pior se fosse uma pessoa negra. Então, isso aí tem um grande peso para o currículo dela também. Então, ela é mantenedora da Faculdade dos Zumbi dos Palmares, atua com projetos feministas e a questão de inclusão de mulheres e negros na academia brasileira. Tem a Vivian Miranda, que ela é a única brasileira a integrar um projeto com a NASA, né, que é a produção satélite. Então, tem essa questão da trabalho, é a primeira transexual, cursar pós-doutorado em astrofísica no Arizona. Então, isso tudo é muito representativo. Isso está quebrando barreiras seculares. Eu sempre brinco que apesar da sociedade ainda estar assim, a gente já evoluiu muito quando a gente analisa todo o processo. Viviane dos Santos cursou 2 anos química industrial na UFBA, depois ela terminou de estudar na Holanda, bioquímica e engenharia química, e ela desenvolveu um catalisador, né, que reduz aí. Então, são alguns exemplos de pesquisadoras
brasileiras. A gente pegou a geral, depois a gente quis trazer também do nosso país. E trouxemos de propósito algumas baianas, para a gente poder perceber que isso não é tão longe. Que às vezes a gente acha que para ser cidadão de nome, só São Paulo, só se eu for para a instituição. Às vezes, eu também acompanho muito alguns projetos do Estado, né, a educação profissional do Estado também está nesse movimento, e tem um edital, que eu sempre esqueço o nome dele, mas que algumas dessas pesquisas de estudantes do ensino médio da Bahia estão concorrendo em prêmios internacionais. Isso para a gente é importante. Por exemplo, o pessoal de Itaberaba recentemente ganhou um prêmio dessa educação empreendedora do IFE Baiano. Foi um projeto desenvolvido para a instituição, foi desenvolvido. A professora resolveu escrever no curso e foram premiados. Então, às vezes, essas pesquisas que a gente faz inicialmente, a gente fica assim na dúvida, será que vai dar alguma coisa? Mas o que move a ciência são as perguntas e os questionamentos. Quanto mais a gente questiona, mais probabilidade a gente tem de ir atrás e tentar achar a possível solução. Mas por que a gente tem aquele perfil lá que eu falei de 58% das graduandas, dos graduados do Brasil são do público feminino, mas na área da pesquisa a gente tem uma diminuição. A gente vai falar de alguns desafios. Primeiro é a invisibilidade do trabalho da mulher e o pouco reconhecimento das suas habilidades na liderança. Quem lidera a pesquisa, quem é pesquisador PQ, que a gente chama da CNPq, quem faz parte desses colegiados, CNPq, CAPES, a grande maioria ainda é formada por homens. Estereotipo e as expectativas sociais sobre a profissão que uma mulher deve ocupar ainda existe. É sutil. Hoje é mais sutil. Antigamente se dizia, você vai estudar matemática, mas você não tem capacidade. Mas hoje tem mais sutil. A família acha que vai ter empregabilidade, que vai ficar muito tempo, que vai poder casar, que não vai ter filho. Essas questões todas é passada de uma maneira sutil e é impregnado na cabeça das meninas. Deixa o pessoal se acalmar. Um grande exemplo que a gente tem é quando você analisa o tipo de brinquedo que as crianças recebem. Quais são os brinquedos para o perfil feminino? Geralmente é boneca, casinha, ursinho, coisa de cozinha, panela, avental, coisa de maquiagem. Não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo do processo formativo que é constituído com o perfil feminino. Brinquedo de menino, oficina, bloco de montar, ferramentas, carrinho. Oi? Exatamente. É tudo mais que estimula o desenvolvimento da curiosidade. Exatamente. O estereotipo. O que é para mulher e o que é para homem. Então, assim, quando a gente tem a primeira mulher que pilota um Boeing, entendeu? Uma mulher pedreira, que constrói. Uma mulher que pinta casas. Uma eletricista boa. É muito difícil você chegar em uma oficina mecânica e ser atendida por uma mecânica. A gente está mudando. Mas assim, essas mulheres são desbravadoras. Elas têm que enfrentar todo esse preconceito para poder estar nesse lugar. Assim também na área da ciência. Para uma mulher ter uma pesquisa reconhecida, ela ganhar destaque no meio científico, é como eu brinco, ela tem que ser 5 vezes melhor do que um homem. Entendeu? Então, por que quando você vai olhar nas áreas desses grandes desenvolvimentos de pesquisa, desses grandes centros, geralmente uma mulher tem que estar fazendo parceria com um homem que tem nome para ela poder construir o dela. Então, é a questão da estereotipo e a expectativa. Tem essa questão que é extremamente chata, mas existe. A situação de assédio e preconceito sofrido pelas mulheres associadas à raça e à maternidade. Se a gente está falando isso em mulheres de maneira geral, quando a gente faz um recorte de questão de cor, as mulheres negras diminuem ainda mais isso.
Tá? Então, vai para quase 15 a 20% desses dados que a gente tem. Então, a gente tem alguma coisa aí que precisa ser reanalisada. E a questão de assédio, né? Muitas vezes, as mulheres no processo de pesquisa passam por situações complexas, né? Para poder ter uma bolsa, para poder fazer a pesquisa que ela acredita, às vezes elas são assediadas, moralmente ou às vezes sexualmente. É triste, mas não dá. Então, isso também inibe às vezes que ela continue, porque não quer passar por isso, não deve passar por isso, então elas recuam. Na primeira situação, há um recuo. E pressão desproporcional sobre mulheres cientistas para conciliar a vida profissional e pessoal. Não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, a grande cientista vai dizer que ela não é casada, não tem filhos. Para ser assim, ela não pode ter filhos. Isso é um preconceito em cima da mulher. Ou seja, se ela virar mãe, esqueça o desenvolvimento da vida dela. Então, isso aqui é alguns dos desafios que nós mulheres enfrentamos para fazer nossas pesquisas. Então, muitas vezes você tem pesquisadoras excelentes, são assim, realmente referência na sua área, só que não tem um destaque por causa disso aqui. Muitas optam por casar e aí já não pode, porque não vai ocupar, porque isso, porque aquilo. Às vezes eu já vi situação de pesquisadores serem casais e quando se separarem, o grupo da mulher perder em produção muito e o grupo da instituição se voltar contra o perfil feminino e o homem não está certo, ele continua, ele pesquisa e ela que precisava muito mais, então tinha muito mais produção do que ele. Então esses são alguns dos recortes que a gente tem dentro dessa questão da pesquisa, né, das mulheres se desenvolvendo na pesquisa. Agora eu vou passar para a Fernanda. Boa tarde. Então, continuando a ideia de Kalila, com relação à mulher, a gente pensa que a mulher no passado era o quê? Homem era o inteligente. Homem era o que sabia a razão. A mulher era o quê? Sentimento. Mulher era alguém sentimental que não tinha inteligência e que não tinha liderança. Ela não conseguia liderar porque ela usava muito sentimento. Então, nas profissões, a mulher era dada para os cursos que tinha ligado aos cuidados, a questão de cuidado. Enfermagem era um curso feminino porque tinha que cuidar. Medicina era um curso masculino porque era o que liderava, o que mandava. Então, por isso que mulher faria enfermagem. Professor, é mais mulher ou mais homem? Mulher, porque mulher cuida. Mulher tem que cuidar do filho, mulher tem que cuidar da casa, mulher tem que cuidar de tudo. Então a ideia era que homem liderava e mulher cuidava. E por mais que a gente tenha evoluído, ainda hoje a gente ainda sofre esse preconceito que mulher é sentimentalista. Quando a gente fala assim, com uma mulher muito razão, muito racional, ou ela é muito exata, ela está se comportando como homem. Aquela mulher está tendo atitude de homem. E ela não pode ter atitude de mulher, não ser uma mulher. Então, essa ideia ainda continua com relação a isso. Próximo slide. Essa pesquisadora, Cláudia Goldin, ela é uma economista. E ela foi a terceira mulher a ganhar o Prêmio Nobel em Economia. O estudo dela é relacionado à questão do gênero na economia. É relacionada ao estudo da mulher. Esse foi o trabalho dela que ela ganhou o Prêmio Nobel. Tem uma da redação do Enem, né? A redação do Enem esse ano é por causa desse trabalho dela. Isso. Um trabalho invisível. Ok. Boa ideia, né? Eu deveria mesmo, concordo. É verdade. Então, esse estudo dela, ela estudou essa questão mesmo, a mulher no mundo do trabalho. Próximo slide. Uma das coisas que ela aborda é a questão da evolução da mulher no mundo do trabalho. A gente achava que deveria ser algo crescente, e ela percebeu que não, é como se fosse um U. Se notarem, no início a mulher
que trabalhava na agricultura, na sua família, dentro da família, no plantio, junto com o familiar. E ela então tinha uma profissão que era a agricultura familiar. Conforme o tempo foi chegando à indústria, o que foi acontecendo? A mulher foi sendo botada para dentro de casa. Ela era a dona de casa e o homem saía para trabalhar. O senhor que provia as coisas de casa era o homem. Mulher ficava dentro de casa. Depois, conforme foi tendo a Revolução Industrial, a mulher foi voltando ao mundo do trabalho. Uma das coisas que contribuiu para isso foi o anticoncepcional. Então a mulher começou a ter um poder. E uma das coisas que contribuíram foi o anticoncepcional com relação a isso. Então a mulher volta a crescer e volta a adquirir uma certa, como posso, independência profissional. Próximo slide. Só que o que acontece? Se vocês notarem, no início eu tenho o homem e a mulher no mesmo patamar. Conforme a mulher vai engravidando e vai tendo filho, em termos de pesquisa, em termos de crescimento profissional, vai decaindo. Por quê? Porque quando a mulher tem um filho, ela passa a adquirir mais uma responsabilidade. A ideia é que o quê? Quem é que cuida da casa? É o homem e a mulher. Quem que cuida da criança? É o homem e a mulher. A sociedade cobra muito mais da mulher para cuidar das crianças do que do homem. Isso é um estudo, gente. Então, não é eu dizendo aqui, falando pessoal. Eu estou falando de um estudo que diz que conforme a mulher vai tendo filho, conforme ela vai seguindo a maternidade, ela tem ela decai. Por quê? Porque ela tem que cuidar, ela ganha mais uma obrigação, além de trabalhar, de ser mãe. Isso se percebe muito com relação à produtividade. Foi feito um estudo e durante a mulher que pesquisadora, durante a etapa que ela é mãe, aqueles 6 primeiros meses, gravidez, ela decai em termos de pesquisa. Por quê? Porque ela tem que se afastar para dedicar ao filho. Então ela publica menos. E aí perceberam o quê? Que o período entre 29 e 39 anos, você tinha menos publicações dessas mulheres. Então eu tenho menos mulheres com bolsa PQ, com bolsa de produtividade nessa faixa etária. Eu só consigo voltar a ter mulheres depois dos 45 anos. Que é a etapa que o filho já cresceu e ela volta a ter uma maior produtividade. Principalmente você vai ver essa decair durante a etapa dos 6 primeiros meses, quando ela engravida, depois que ela tem um filho. Então, por quê? Aquilo que a gente volta antes, a mulher é muito mais cobrada. Ela é muito mais cobrada com relação. Ela adquire, ela não é que ela agora é profissional, trabalha e também dona de casa. Ela não muda, ela não sai da dona de casa e vai para profissional. Ela ganha mais uma atribuição. Ela agora é mãe e profissional. Então, aumenta o trabalho dela. Botou. Pensando nisso, a CNPq criou agora, no Lattes, uma aba que a mulher vai colocar lá, licença maternidade, data de início e fim. Para quê? Para que quando for analisado o currículo Lattes, note que naquele período ela estava de licença maternidade. E por isso que teve essa queda na produção. Isso é um ganho para a mulher, porque agora ela pode dizer, ó, nesse período eu estava de licença maternidade, eu estava afastada. Então por isso que eu tive uma queda. Então, se vocês pensarem, a gente agora vai entrar em uma parte de ingresso. Olha a quantidade que a maioria das mulheres que ingressam nos cursos, 88 contra as 35. Então, como Kalila já tinha dito, a maioria das mulheres entram no ensino superior. A maioria se formam, a maioria fazem doutorado. E o que é que acontece depois? Porque depois eu tenho mais bolsas de produtividades de homens do que de mulheres. Porque a gente é maioria no superior,
maioria no doutorado, no mestrado, isso não são as maiorias nas bolsas de produtividade. Aonde é que está esse erro? Posso o próximo para mim? Então, o que é que acontece? A gente queria aprofundar. Nesse aprofundar que a gente queria, a gente não queria só ficar em uma ideia fora IF Baiano, a gente queria entrar numa ideia IF Baiano. Como a gente está no IF Baiano? Isso é uma pesquisa que demoraria tempo e seria uma pesquisa bem grande, porque o IF Baiano é enorme, né? Então, mas aí o que foi que a gente fez? Isso é uma pesquisa inicial. Isso é uma pesquisa levando em apenas consideração o ano de 2023, até agora, que não acabou. Então ainda é uma pesquisa que não foi finalizada e que não está levando vários detalhes em consideração. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que levar não só a quantidade de egressos, a quantidade de meninas que ingressaram, mas também quais são os cursos, a região, a comunidade, como isso afeta, a pandemia e tudo que tem no entorno. Então, isso é uma pesquisa inicial. Muita coisa deveria ser aprofundada para a gente entender. Nessa pesquisa que a gente começou, com os dados do SWAP, a gente percebe que desde 2020, a maioria das que ingressam, dos discentes que ingressam, são mulheres. Então o IF Baiano tem mais alunas do que alunos. O IF Baiano tem mais meninas e mulheres do que homens e meninos. O IF Baiano teve uma queda, que eu tentei entender, que a Lila tentou, da pandemia. Depois da pandemia, se vocês notarem, em 2022 a gente teve uma queda, uma pequena queda. Pesquisando sobre essa queda, eu e a Lila, a gente percebeu o quê? Durante a pandemia, as meninas adquiriram uma atribuição a mais: cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. E logo após a pandemia, o retorno foi mais difícil para elas do que para os homens. Então, talvez, não estou dizendo que é isso, talvez essa queda em 2022. Mas, na sua maioria, quem ingressa no IF Baiano são mulheres. Próximo. Na modalidade de ensino, que vocês perceberem, as mulheres também dominam. Principalmente no curso subsequente. 70% que entra no curso subsequente são mulheres. Na pós, na graduação também, sendo que a menor quantidade é na graduação. Próximo. Então, na graduação foi uma surpresa. Eu achei que teria uma queda na engenharia, que seriam homens, mas não. Na engenharia, a gente está igual, 52% são mulheres. O que é que a gente tentou concluir com relação a isso? Os cursos técnicos que hoje a gente tem, muitos são de agropecuária ou agroindústria. E esses cursos de engenharia que a gente tem hoje no IF Baiano são engenharia agronômica e engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos é um curso que tem uma abordagem, que tem uma adesão feminina. E o agronomia, quando se termina o curso técnico, muitas vezes se aproveita, os alunos verticalizam e seguem os cursos superiores. Então, talvez por isso a gente tenha esse ótimo número de mulheres nos cursos de engenharia. Bacharelado, a gente percebe que tem mais homens nos cursos de bacharelado. Qual é a ideia que a gente concluiu com relação a isso? Os cursos de bacharelado que a gente tem hoje em dia são ligados à informática, aos cursos agricultura, não foi? Agroecologia, que são cursos que vão mais para os homens. Eles aderem mais. A gente volta àquela ideia que se pensava antigamente. Menina foi criada para brincar de boneca, de casinha, homem ganhava o carrinho, o bloco. Então,
ainda se tem aquela ideia que os cursos de exatas são mais para o sexo masculino, curso de enfermagem, de professor, licenciatura, humanas, são para o sexo feminino. E no curso de tecnologia, 48,15% também são mulheres, então são mais a quantidade de homens. Próximo. Mestrado. Se vocês notarem, na especialização, a maioria são mulheres, mas nos mestrados, a maioria é homem. 42% dos cursos dos alunos ingressantes são homens. Então, a quantidade são homens não, são mulheres. Então, a quantidade de mulheres é maior. E aí, esse eu quis aprofundar para a gente tentar entender aonde estão essas alunas. Então, na produção vegetal, só tem 33% de mulheres, a maioria é homem. Então, cursos ligados à parte de agronomia, ciências agrárias, a adesão é mais dos homens do que das meninas. Então, por isso, é uma da influência de eu ter mais alunos de mestrados do que alunas. De ciências ambientais, temos mais mulheres. Os cursos daqui, que é o curso de Serrinha, a maioria da adesão é feminina, que estou muito feliz com isso, as meninas estão dominando aqui. E uma coisa que a gente ficou curioso, que aí teria que estudar, é com relação ao ProfEPT, Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente, a maioria da adesão é masculina. Eu fui tentar dar uma pesquisada, antes era feminina, em 2020 era feminina. Só que isso foi decaindo conforme os anos, e hoje a maioria é masculina. Teria que se estudar o porquê disso, qual é a influência. Talvez no início tinha muita, porque é um curso que tem uma parte ligada dimensional, o que é que está causando essa diferença conforme o tempo. Eu acho que agora é você. Eu acho que os meninos estão correndo atrás, porque eu vi que as meninas estavam dominando. Falei, opa, pera ainda. Porque a mulher sempre tem um perfil de estudar mais, né? Vocês podem perceber que você analisa meninos, adolescentes, geralmente a menina ela é mais dedicada, ela vai mais organizada. O menino vai no fluxo da vida. Aqui assim, é sobre os incentivos, né? Já que a gente tem aqueles desafios, o que está sendo feito hoje para melhorar? A gente tem editais, como eu falei, CAPES tem um programa específico para mulher, a gente tem um da L'Oréal, ela lança um especial anual. O governo do estado também está fazendo uma movimentação sobre isso, então a gente está tendo algumas ações, mentorias, tem alguns grupos que eu vou falar aqui para vocês, que eles têm mentorias, eles têm grupos de estudo com meninas, né, para formar a pesquisadora futura. Então a gente tem o Meninas na Ciência, né, e Meninas Ciência, né, e Ciência Menina. Isso aqui são alguns Instagrams, eu sempre trouxe o Instagram porque fica mais fácil, o pessoal gosta mais. Os Mulheres na Ciência Brasil, nós temos os Minas na Ciência, tem os Meninas na Exata, que eu amei esse daqui, o Parent Science, que é uns que eu sigo o Parent Science, gosto muito da filosofia deles, eles trabalham muito esse perfil das mães nas pesquisas, a mãe pesquisadora, então eles trazem muito essa discussão, esse ganho do currículo Lattes, foi elas que começaram o movimento e aí conseguiram ganhar na CAPES esse espaçozinho ali. Muita gente criticou, achou que era negativo, mas como a Fernanda falou, isso mostra para quando forem avaliar o currículo da mulher, que aquele período realmente ela teve uma queda na produção por causa que ela estava se dedicando a algo tão importante quanto na vida dela. É tanto que tem alguns programas de mestrado ou doutorado no Brasil que o processo seletivo é diferenciado quando tem mãe. Já existe a licença maternidade nos programas, né? Então às vezes pode acontecer uma gravidez durante o mestrado e doutorado, ela ganha esse direito dos 6 meses de licença para poder não contabilizar dentro do período do curso dela.
E nós temos aqui os Minas na Ciência da Bahia, tá? Se vocês quiserem pesquisar, o Minas na Ciência da Bahia fala desses editais, fala sobre mentoria, fala das ações que a gente está tendo no geral. Passa, por favor. Aí a gente tem o programa Mulheres na Ciência, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Nós temos o Pleiades, que é para trabalhar essa coisa da mulher na área da tecnologia. Tem o Infopreta, que traz essa questão para mulheres pretas trabalhar com informática, com tecnologia. Nós temos o Woman Week Code, que é para empoderar, né, as mulheres na tecnologia. E tem as Minas Programa. Então, esses são alguns dos que existem. Passa para mim, por favor. Aí a gente tem Elas, mais Doar para Transformar. Né? O fundo Elas é um fundo que eles recolhem recurso financeiro para poder estimular essas meninas. Né? Então, elas meio que dão bolsas de estudo para quem está trabalhando com algumas pesquisas. Aí tem o programa Maria, elas programam o reprograma, tá? Esses aqui são só, esse daqui é o Elas Programam esse PHP, para trabalhar com linguagem de informática. Então, se tiver alguma menina querendo programar, tem vários programas, vários estímulos e vários grupos no Brasil que estimulam essa característica. Então, o IFBaiano não podia ficar por trás, né? Todo mundo tem vários programas e o IFBaiano também vai ter que ter um programa. Então, o IFBaiano vai lançar esse ano, com fé em Deus, o programa Ciências por Elas, que é um programa que vai ter tanto com ProEx e PROP junto, como é mesmo Propex, que é um programa que será coordenadoras e bolsistas discentes, meninas e mulheres. Isso aí, eles podem ser colaboradores, coordenadores, só mulheres. Bolsistas, só as meninas. Esse programa, ele tem o papel de apoiar a causa, tem o papel de contribuir. Então, será Ciências por Elas, tá? Primeira mão. É verdade. Primeira mão. Tá lançamento aí. Ó, quando vocês virem o edital, vocês falam, já sabia. Então, a ideia do IFBaiano também é contribuir nessa causa, também contribuir para que a gente tenha mais pesquisadoras, que a gente tenha mais meninas na exata, na pesquisa, na ciência. E o próximo, então, para encerrar, a gente deixa essa mensagem. Kalila falou, Emily de Châtelet, que é uma mulher que, em uma época que era considerada, onde o homem que era cientista, onde o homem que era filosofia, era o homem que tinha o conhecimento e mulher era sentimento, mulher não era razão. Ela fez, como Kalila falou, a tradução do livro de Isaac Newton. Ela que fez uma tradução inteira, ela fez o livro de Newton, pegou, traduziu 500 páginas, onde ela colocava informações e comentários sobre todo o livro de Newton. Ela fez isso até o final da gravidez dela. Então, e ela é conhecida como a amante de Voltaire. Ela não foi conhecida pela a tradução. Ela só foi ser conhecida depois de anos pela tradução desse livro. Depois de anos não, de séculos. Por causa que ela não era conhecida por isso. Era conhecida pela ser amante. Nessa época, como todas as épocas, como Marie Curie, as mulheres eram mais conhecidas por ser casadas ou amantes de um homem conhecido, de um cientista, do que pelo papel que ela atuava. Obrigada pela participação de vocês. Espero que eu tenha contribuído, principalmente para as meninas. Sejam exatas, façam suas pesquisas, escolham o seu curso, não porque me disseram que mulher não pode isso, mulher pode tudo.
queria agradecer a presença das professoras. Uma lembrancinha do evento. Adoro a lembrança, né? E muito obrigado pela essa palestra. Vamos passar agora para a próxima, tá?